O acidente aconteceu, e agora? O que fazer? Vamos comigo nessa aula para a gente entender quando o acidente, o trauma acontecer, o que a gente tem que fazer. Como vocês já perceberam, essa é a quinta aula. A gente vem discutindo e falando uma série de siglas, né? E toda vez que alguma coisa acontecer, como a gente já comentou, o primeiro passo é seu. Não deixe o pânico, não deixe o medo, não deixe a adrenalina te paralisar. Uma coisa que a gente sempre fala: quem tem empatia tem poder, poder de transformar confronto em diálogo, crise em cuidado. E a gente já comentou nos módulos anteriores sobre a questão da hora de ouro. Existem três picos, três momentos diferentes nos quais a vida pode ir. No primeiro momento de acidente trágico, traumático, nas quais o corpo não tem condição de sobreviver, existe uma morte instantânea, mas na grande maioria dos eventos existe uma falta de respiração, de oxigênio, uma falta de sangue. Isso leva um tempo de minutos a horas, e existe essa segunda onda que a gente já explicou, que a vida pode ir, e o terceiro pico é no cuidado que acontece depois. Esses primeiros 60 minutos é o que a gente chama de hora de ouro ou golden hour. Então essa quinta aula, se há ferimentos graves, como identificar e principalmente o que fazer. Como vocês já viram ao longo dessa nossa jornada, a gente já falou de algumas siglas, entre elas a SENA, AJA, e agora a gente vai falar da sigla que ajuda muito a gente no trauma. É o que a gente chama de XABCDE. Essas siglas são em inglês, a gente faz uma adaptação aqui para o português. O X foi colocado porque os estudos científicos mostraram que no primeiro momento de um trauma, um sangramento intenso, que a gente chama de exsanguinante, é o passo zero. Então, se a gente identifica um sangramento intenso, equivale ao X, e é isso que a gente tem que agir nesse momento. O A é de vias aéreas, em inglês de airways. O B de respiração e troca gasosa. C de circulation, em português circulação e hemorragia oculta. O D de déficit ou disfunção neurológica. E o E de exposure ou, em português, exposição e controle ambiental. A gente desce para o paciente inteiro para ver se tem alguma lesão adicional. A gente aprendeu a sigla a SENA, a sigla AJA, e agora a gente vai discutir um pouco mais sobre o XABCD. Ela não é uma escala linear, não necessariamente tem que seguir passo a passo e voltar para o A. Eu sempre vou voltando para aquilo que pode colocar em risco a vida do paciente. Uma vez que a gente observa a hemorragia sanguinante, e se a gente lembrar da SENA, tá? A questão dos riscos, aqui a gente tem uma questão do risco biológico. A gente não sabe se esse paciente pode ter uma doença infecto-contagiosa. Então a gente vai garantir segurança, lembrar do risco biológico, o sangue pode transmitir algumas doenças infecto-contagiosas, e como a gente não conhece a pessoa, não sabe do histórico dela, toda vez que a gente vê uma hemorragia intensa, a gente vai fazer a compressão direta, desde que de forma segura. Ou eu tenho luvas, EPI, equipamento de proteção individual, ou alguma coisa que separe o contato direto com o sangue. Então, quando a gente vê hemorragia exsanguinante, a gente vai tentar uma compressão direta. Foi introduzido a questão do tourniquet, e o tourniquet a gente vai falar um pouquinho no nosso curso prático, mas aqui a gente fala de compressão direta. E esse curativo compressivo, por mais que ele esteja encharcado, via de regra a gente não deve trocá-lo, tá bom? Então isso aqui é como a gente vai agir se tiver uma hemorragia exsanguinante. Francis, esse trauma aconteceu, eu observei, a cena está segura, estamos seguros, e eu não vejo nenhum sangramento. O que eu tenho que fazer então? Volta e explicar um pouquinho sobre a aniquilação do sangramento. Ameaça, lesão de extremidades, braços e pernas, destruição óssea maciça. E qual que é a resposta que a gente vai ter? O tourniquet, o compressivo, uso de agentes hemostáticos e pressão direta, e se for um trauma de pelve, a questão da cinta pélvica. A questão que foi se discutido durante muito tempo, o tourniquet pode levar a uma amputação. Não, a gente vai interromper o fluxo de sangue momentâneo nesse membro para que esses sangramentos não mais aconteçam, a gente preserve o sangue dentro da pessoa e a gente consiga preservar a vida. Aconteceu o trauma, eu não vejo mais nenhum sangramento. Com o que eu devo me preocupar? Eu devo me preocupar com as vias aéreas. Eu preciso saber se a pessoa está respirando, porque se ela está respirando, eu sei que está chegando oxigênio no sangue dessa pessoa. Então, abra a passagem
e proteja as vias aéreas, proteger o pescoço. Manter as vias aéreas desobstruídas. Em caso de trauma, segure a cabeça e não deixa que ela se mova. Mobilizar a cabeça, a gente ensina técnicas de como que a gente preserva a cabeça, o pescoço, e uma vez segurado, a gente não solta mais até a equipe especializada chegar. A gente nunca pode estender o pescoço, movimentar o pescoço, porque se tiver um trauma de medula, isso pode deixar essa pessoa paraplégica para o resto da vida. Como que a gente protege a cabeça com o colar cervical, impede que exista o movimento do queixo, e o head block, que impede que a cabeça gire. Aqui é como que geralmente a gente carrega o paciente vítima de trauma numa prancha rígida para proteger a coluna, mas principalmente o enfoque aqui é a cabeça. Se tiver qualquer trauma nessa região, na medula, a gente tem, por exemplo, uma fratura de vértebra, ela pode romper a medula. E se romper a medula, essa pessoa pode ficar paraplégica. Francis, não tem nenhuma hemorragia, ou se tinha, já tem um curativo compressivo, eu já estou contendo, a cabeça está segurada com a técnica de jaw thrust direitinho, eu preciso avaliar se o peito está expandindo, porque significa que a respiração está acontecendo. Vou observar os movimentos torácicos, ver o esforço se tem algum ruído ou não. A gente inspira o ar, o oxigênio entra, tem os alvéolos, existe a troca gasosa, é liberado o CO2 e entra o oxigênio, tá? Existem alguns riscos do trauma que a gente chama de pneumotórax aberto ou fechado. E o terceiro C de checar o pulso. Será que o sangue, a pressão está adequada? Se estiver adequada, eu sinto o pulso carotídeo, pulso femoral e por último radial, tá? Significa que não tem um sangramento, as vias aéreas estão liberadas, a pessoa está respirando, a pressão está adequada, o sangue está circulando. Aqui a gente tem muito tipo de sangramento e por que que o C é super importante? Porque muitas vezes o sangramento pode não ser visível, tá bom? Ele pode acontecer dentro do tórax, se tem um hemotórax, pode ser dentro do abdômen por ruptura de algum órgão ou algum vaso, pode ser na pelve por trauma de pelve, ou mesmo ossos longos que se rompem, né? Não extravasam, mas vai sangrando por romper uma artéria aqui dentro. Então é super importante lembrar dentro do C que o sangramento nem sempre é externo, o sangramento pode ser interno, tá? E aqui é uma coisa clássica, porque dá muito soro da pessoa, às vezes pode ser prejudicial, porque a gente dilui fatores de coagulação, então hoje é permitido uma pressão um pouco abaixo, para a gente não diluir tanto os materiais de coagulação. D, nível de consciência, falar com a vítima, se ela fala, significa tá respirando, tá circulando, a pressão tá adequada, tá chegando sangue no cérebro e o nível de consciência pode ou não estar adequado. Então, por isso que a gente avalia no D, déficits neurológicos, começando com o nível de consciência e evoluindo se tem outros tipos de déficits neurológicos, tá? Dentro da questão neurológica, controlam nossos movimentos, a fala, a sensibilidade. Então, aqui a gente tem que sempre estar atento a isso, se ele está alerta, se ele responde à voz, responde à dor ou se ele está irresponsivo. Por último, a gente vai expor o paciente inteiro, ver se tem alguma lesão secundária, aquecer do frio. É importante porque toda vez que eu tiro a roupa do paciente para ver se ele tem alguma lesão, ele fica exposto e perde temperatura, então a gente tem que proteger do frio. A gente sempre fala, tempo aqui é crucial. E o ideal é que quando a equipe chegue, no máximo a gente gaste 10 minutos para que a gente conduza ele para o pronto-socorro a fim de evitar maiores traumas. Então, hoje, o que a gente tem evoluído? Para sangramentos exsanguinantes no X, ao uso do tourniquet, a restrição da mobilidade vertebral, principalmente cervical, é super importante, hipotensão permissiva para não diluir fatores de coagulação e os 10 minutos de platina. A gente sempre fala, o algoritmo protege o paciente, o propósito sustenta a equipe. Aqui é um curso de primeiros socorros para leigos, então o que eu tenho que fazer? Lembra? Chamar ajuda, proteger a cena. Se o paciente está protegido, saber se tem alguma lesão que está sangrando demais e se tiver a fazer para estancar esse sangramento, que é o X. No A,
segurar a cabeça e a coluna cervical para que não tenha lesões secundárias. No C, ver se ela está respirando. No D, ver se tem pulso, ver se o coração está batendo com pressão adequada. No D, ver se a pessoa está alerta, está respondendo. E no E, já é uma questão mais para a equipe que vai chegar para te ajudar. Então, aqui a gente já aprendeu alguns epônimos, alguns acrônimos. Então, a gente aprendeu a cena, né, proteger o socorrista e o ambiente, e o pilar 3, o XABCD, o corpo e proteger a vida. Isso é o que a gente chama de domínio da hora de ouro. Muito obrigado, e na próxima, caso aconteça um acidente numa cena muito contundente, como que a gente vai avaliar ela? Então, fique comigo e até o próximo episódio. Valeu!